Boa noite, senhoras e senhores. Sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Estruturas de Dados no Centro Universitário UDF. Hoje é uma quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, são 9 horas e 5 minutos. Vamos dar início ao segundo horário da nossa aula, momento no qual nós vamos tratar de um assunto bem interessante que diz respeito à parte de recursividades em funções. Estou mostrando aqui a página do nosso Blackboard. A parte que a gente já passou pela disciplina, né? Avaliação 1, que a gente tratou de vetores, matrizes e acesso de memória. Depois a gente tratou na unidade 2 das pilhas, filas, listas ordenadas, listas encadeadas. Um assunto bem interessante também. Na unidade 3, que a gente avaliou na semana passada, nós tratamos dos assuntos de ponteiros de memória. E hoje a gente começa aqui, ó, a unidade 4, funções recursivas. A gente avalia daqui a 2 semanas, né? Hoje é dia 14, ó. Então a gente começa esse assunto hoje. Na semana que vem a gente faz alguns exercícios, tira dúvidas e avalia no dia 28. É um assunto bem legal, bem interessante, vocês vão gostar. Muitos aqui já conhecem a recursividade em funções. Então, o que são funções recursivas? Eu vou, em vez de explicar, eu vou fazer um programinha junto com vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem aí um editor, uma IDE qualquer, para a gente trabalhar com linguagem C. Vou criar um arquivo novo aqui. Vou chamá-lo de função recursiva. Vamos chamar de função recursiva. Função recursiva. Vou fazer junto com vocês, bem devagarzinho, para a gente começar bem do zero. Vou criar aqui o básico dela, só para a gente... Vou deixar uma estrutura bem aqui, básica, para a gente trabalhar. Ó, abra um arquivo novo. O que eu fiz aqui? Eu coloquei método main, vou botar o retorno dele aqui do tipo inteiro. Vou fazer bem devagar para a gente fazer um exercício juntos, que eu acho que é a melhor forma da gente aprender programando. Eu acho que é mais... Então, olha só, vou começar com um exercício bem simples aqui. Vou declarar aqui duas variáveis, num 1 e num 2. Está com lixo do outro exercício que a gente usou, que eu utilizei para... Então, informe o primeiro número, vou colocar aqui dentro da variável num 1 e vou copiar isso aqui, informe o segundo número. Vou fazer um exercício bem simplesinho, ó, para a gente ver, para a gente treinar esse negócio de funções recursivas. Então, olha só, vou começar bem básico. Façam junto comigo aqui, ó. Declarem duas variáveis aqui, ó, no 1 e no 2. Eu não vou inicializar porque a gente já está inicializando aqui, ó. E informe o primeiro número e informe o segundo número. E aí vou pedir para vocês colocarem as 3 etapas, né? Ó, declarar entrada, processamento. Então, bem aqui eu vou declarar uma variável soma soma recebe no 1
mais num2. Pergunta rápida aqui, ó. Posso colocar o e-comercial aqui? Pergunta rápida. Posso colocar o e-comercial ali? Quem é que vai me responder essa? Aí, ó, o Caio já disse, não pode. Por que, Caio? Já lembrou ali, ó, não pode, professor, tá errado. Por quê? Porque se eu colocar o e-comercial, o que que acontece? Porque ele não busca na memória, exatamente. Se eu coloco o e-comercial ali, Soma vai estar recebendo os endereços de memória, vai somar os endereços numéricos lá da memória, não vai servir para nada para a gente. Nesse caso, se eu coloco ali, dá até erro. E aqui agora eu vou mandar imprimir, ó. Vou botar um printf e vou botar assim, ó, a soma equivale a, e aí vou botar aqui, ó, percent.2f, só para ele imprimir com duas casas decimais. Vou colocar aqui o valor de soma, tá? Vamos fazer, eu estou fazendo devagar para a gente fazer juntos, esse programa vai ficar bem diferente do que está aqui. Vou começar bem devagarzinho com vocês, bem... Daqui a pouco a gente vai tirar essa função soma, vai colocar ali fora, e depois a gente faz uma recursividade, para a gente ver a utilidade disso. Então, primeiro, façam junto comigo aqui, compile e roda esse programa, só para a gente ver se está funcionando. Ah, faltou declarar, né? A minha variável soma. Ora, então vou lá declarar a variável soma. Por favor, roda e vamos ver se está todo mundo igual ao meu. Vou aumentar a fonte aqui. Vou botar o texto da tela. Vou botar o fundo branco. E texto da tela preto. E a fonte, eu vou colocar uma fonte maior para a gente. Essa daqui, ó. Vou melhorar mais ainda. Façam enquanto eu estou mexendo aqui, coloquem aí. Vamos lá, ó. Vou rodar essa aplicaçãozinha aqui para a gente ver se está ok. Então tá lá, informe o primeiro número. Vou botar aqui 5 e 7, só para a gente ver dando 12. 5, segundo número 7. Ah, faltou eu dar um get. Só para ele dar tempo da gente visualizar aqui. Ele está na C on input. Output. Então, vou rodar lá de novo, todo mundo igual ao meu. Bem simples, ó, pedindo dois números aqui, o número 5 e o número 7.5, só para a gente ver dando o resultado. Vamos todo mundo junto comigo, só para a gente ir aumentando esse programinha, ele vai ficar bem diferente do que ele está agora. Primeiro, eu quero que todo mundo esteja assim, igual ao meu, ó, bem simplesinho. O que a gente fez ali, ó? Na linha 4, a gente declarou 3 variáveis. E na linha 5 a gente pediu o valor da primeira, na linha 6 a gente pediu, na linha 7 a gente pediu o valor da segunda, na linha 10 a gente fez o processamento, soma recebe no 1 mais no 2, e na linha 12 a gente mandou imprimir. Bem tranquilo. Todo mundo igual a mim aqui, posso continuar? Vamos evoluir, esse programa vai ficar bem diferente do que ele está aqui. Vamos tê-lo juntos, tá? Vamos lá, o Caio me deu o sinal verde. Podemos prosseguir, então.
Então, vamos agora, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é tirar a função de dentro do código, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa função daqui, ó, porque nossa aula justamente é sobre funções recursivas. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou chegar aqui, ó, e vou declarar uma função. Ela vai ter que ter um retorno, float. Eu vou chamar o nome da função soma, tá? Ela recebe dois parâmetros, float. O nome desses parâmetros aqui pode ser os nomes que vocês quiserem, tá, gente? Eu vou botar de propósito nomes diferentes do que eu estou utilizando lá dentro do programa, tá? Vou botar de propósito valores diferentes. Botei ali A e B. E como é do tipo float, então a gente pode chegar aqui e pode colocar o return, ó. Return, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um retorno do valor de quê? De A mais B. Eu estou fazendo devagar para todo mundo ir me acompanhando e fazer junto comigo. E aí a gente consegue evoluir melhor. Todo mundo igual? Ó, declarei uma função, um método chamado float, ou chamado soma, do tipo float. Ela recebe dois parâmetros. Recebe um parâmetro A e um parâmetro B. Professor, esses parâmetros poderiam ter o mesmo nome lá de baixo? Poderia, sem nenhum problema. Poderia ter aqui, ó, num 1 e num 2. Ele não cria conflito, tá, gente? São áreas de memória diferentes. Poderia, sem nenhum problema. Aí bastaria eu colocar aqui, ó, num 1 e num 2. Poderia. Mas eu vou colocar de propósito valores diferentes só para a gente ver que não precisa, porque pode confundir, alguém pode olhar ali e achar que tem que ser o mesmo parâmetro, tá? Então, todo mundo igual a mim. Ó, se a gente rodar esse programa aqui, você vai ver que ele... Deixa eu só tirar aqui a opção dele, a opção do compilador, que ele está minimizando na hora de eu exibir para vocês. Minimizar ou executar. Deixa eu tirar isso aqui só para vocês. Então, vou rodar aqui. Ó. Observem que o programa continua do mesmo jeito. Ele continua do mesmo jeitinho. Ainda não está chamando a função que a gente criou ali, tá? Ainda não está chamando. Ó. 5.5 e 6.2. Ó. A soma é 11.7. Ele ainda não está chamando a função. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar a função. Tá? Então, estou fazendo bem devagarzinho para todo mundo me acompanhar. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Primeiro, eu não vou abrir mão dessa variável soma, não. Eu vou só chamar aqui. Ó. Soma recebe soma. E aí eu vou passar num 1 e num 2. Ó, pronto. Agora, olha o que eu fiz. Qual é a diferença aqui agora? Agora sim, a gente já está chamando a função soma lá de fora. Observem vocês que a variável que eu declarei, ela é toda minúscula. Ó, lembrando que o C, o Java, o Python, eles são case sensitive. O que significa isso, professor? Eles são sensíveis ao caso. Caso significa letra maiúscula ou letra minúscula. Então, o Java, o C, o Python, uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, no BASIC, no COBOL, a gente tem no Pascal, são insensíveis ao caso. Tanto faz maiúscula e minúscula, é a mesma coisa. Agora, C, Java, PHP, Python, ele diferencia maiúscula de minúscula. Observem que a variável que eu declarei está toda minúscula e a variável e o nome da função soma, ó, tem o S maiúsculo, tá? Vou rodar esse programa aqui agora só para a gente ver que agora ele vai agora chamar a função que a gente criou, ó. Então tá lá, observe que agora vou fazer a mesma coisa, ó, 5.5 conforme o segundo número, 7.3. Observe que agora, ó, ele está chamando a função, ele está fazendo isso lá fora.
Isso chama-se modularizar. A gente está criando módulos dentro do nosso programa. Um módulo chama-se soma. Ela retorna um valor float. Até aqui está tranquilo? Estão me acompanhando? Estou indo rápido demais? Ou estou indo devagar demais? Posso continuar nesse ritmo? Está tranquilo? Ótimo. O Ian falou tranquilo, o Caio disse que está tranquilo. Então, ótimo. O Israel também. Então, beleza. Vamos agora começar a melhorar. Ó. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vamos abrir mão dessa variável soma. Ó. Ela é inútil aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir mão dessa variável. Ó, eu vou só tirar aqui, você vai ver que se eu tentar compilar agora, ele já vai dar um erro. Ó. Tá vendo? Qual é o erro que ele está dando? Ele está dando o erro dizendo que a variável soma não foi declarada. Ó. Não foi declarada nesse escopo. Claro, a gente acabou de tirar, estava ali na linha 9. A gente não vai mais usar a variável soma. Olha o que eu vou pedir para vocês fazerem. Olha que legal. Nós vamos abrir mão da variável soma e nós vamos imprimir diretamente a chamada da função. Olha que legal, ó. Por favor, façam isso junto comigo, ó. Qual foi a mudança que eu fiz? Eu abri mão da variável soma, nós tínhamos ali, abri mão da variável soma, e estou chamando a função diretamente na hora de imprimir, ó. É assim que eu gostaria que vocês fizessem, que aí você abre mão de uma variável. Eu ganhei aí 4 bytes na memória. Então, ó, vou rodar esse programa devagarzinho para vocês acompanharem, dá tempo de vocês fazerem. Por favor, acompanhem aí. Eu vou rodar aqui junto com vocês, justamente para a gente acompanhar bem devagarzinho, ó. Observem que agora a mesma coisa, ó. Vou botar aqui o primeiro valor 5.5, o segundo valor 8.4. Observe que ele está dando a impressão na mesma chamada da função, ó. Olha que legal. A mesma chamada da função. Tudo bem? Eu estou indo bem devagar porque eu quero que todo mundo me acompanhe, porque esse programa vai ficar bem diferente do que ele está aqui. A gente está indo devagarzinho, a gente começou bem. Primeiro a gente começou imprimindo, declarando a variável soma, fazendo cálculo dentro. Agora a gente vai estar chamando uma função. Então, ótimo. Se está todo mundo igual a mim, se porventura alguém ficou para trás, aí pode falar. E aí dá tempo de voltar. Eu quero todo mundo junto comigo, porque esse programa vai ficar bem diferente do que ele está aqui. Até aqui tudo tranquilo, né? O que nós vamos fazer agora? O que eu vou pedir para vocês fazerem agora é o seguinte. Olha só. Vocês vão colocar um comentário bem aqui do que o programa faz. Coloquem assim para mim, ó. Escreva um algoritmo que solicite ao usuário um número inteiro, e apresente um inteiro positivo, um número inteiro positivo, e apresente ao final a somatória de todos os inteiros positivos, até o número informado. Olha aí que legal, ó. Então, vamos ver o que o cliente pediu. O cliente pediu o seguinte, ó. Faz para mim um programinha que o usuário vai informar lá, por exemplo, o valor 4. O usuário informa o valor 4. O seu programa vai retornar para ele o valor
4 mais 3 mais 2 mais 1, que vai dar mais 3 dá 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Olha só. Se o usuário informar o valor 4, ele vai apresentar o valor 10. Tá? Por quê? Porque é a soma de todos os números inteiros positivos, todos os números inteiros positivos, até o número informado. Naquele exercício que vocês fizeram para mim na prova semana passada, o usuário ia informar números para ele ir somando. Agora não, agora ele só informa o número final. Eu quero o número 100. Aí ele vai somar todos os números de 0 a 100. E vai apresentar o resultado. Se eu pedisse isso daqui para vocês, só por curiosidade, quem conseguiria entregar do jeito que está aqui agora, mudar uma função aqui, ó. Vou até botar, o nome dela vai passar a ser só soma antecessores. Olha que legal, ó. Soma antecessores. Quem aqui conseguiria fazer, aqui na sala, agora eu já não posso mais citar os nomes, porque esse vídeo vai para o YouTube, mas quem aqui conseguiria fazer que beleza. O Caio comentou, com for dá para fazer, né, professor? Exatamente. Você pode fazer com for, ou com while, ou com do while. Vamos fazer com for? Vou fazer junto com vocês. Ó, que beleza. E a Mili disse que faria. Ótimo, excelente. Então, Yamile, você faz daí, a gente vai fazendo todo mundo junto aqui, aí você vê a diferença do seu ficou do meu, tá? Faz daí. Quem consegue fazer, se puder desligar o meu áudio agora e vai fazendo o seu, porque aí você confronta o que você fez com o que a gente está fazendo aqui na sala, e vai ser legal, porque é um aprendizado bem interessante. Quem não tem condições, não teria condições, me acompanhe e faça comigo, tudo bem? Então, olha o que eu quero. Eu quero a soma de todos os antecessores. Por quê? Porque a gente vai evoluir essa função para que ela seja recursiva, para que ela chame ela mesma. Por enquanto, a gente ainda não vai fazer assim. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Observem que agora ele só recebe um valor inteiro. Ó. Ele só vai receber o valor que o usuário quer. Ó. Ele só quer receber o valor que o usuário quer. Então, ele vai receber um valor inteiro que eu vou chamar de valor. Valor. Tá? Sei lá, ó. E aí, em algum momento, ele vai retornar esse resultado aqui, ó. Eu vou deixar essa linha aqui, porque a gente vai precisar usá-la daqui a pouco. Então, olha que legal que eu vou fazer. Eu vou seguir a dica do Caio. O Caio falou, professor, para a gente fazer com for, vamos seguir a dica do Caio, ó. Vamos junto comigo, todo mundo junto, ó. Vou declarar uma variável logo dentro do for. Ele aceita isso. Int i variando de 1. Porque eu poderia começar com 0 aqui. Mas qualquer número somado com 0 é ele mesmo, dado ao fato de que 0 é o fator neutro da soma, da adição. Então, vou começar com 1, tá? Enquanto o i for menor ou igual ao número que o usuário passou, que no nosso caso é valor, eu vou incrementar o i de 1 em 1, tá? I mais igual 1, ó. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Opa, eu vou precisar de uma variável container aqui, ó, uma somazinha. Eu vou declarar daqui a pouco. Então, soma vai receber ela mesma mais o valor de i. Olha aí que legal, ó. A pergunta do Domingos, que ele fez para a gente no primeiro horário. O Domingos perguntou assim, professor, nesse caso aí, abre e fecha chaves. Nesse caso era opcional, eu só tenho um comando ali, ó. Então, eu vou deixar sem, tudo bem? E aí eu vou retornar o quê? A soma, ó.
falar, Emanuel, vou usar o seu áudio. Então, vou retornar a soma. E vou declarar aqui, pode mandar, sobre o seu código, né? Pode mandar aí, ó. Vamos ver analisar o código do Emanuel. Ele informe o número sequencial, enquanto o número for menor do que sequencial, o resultado recebe ele mais número. Exatamente, certinho. O autor só pediu o número aí, né? Exatamente, é isso mesmo, 100%. Se você quiser, Emanuel, pega esse seu código e vamos fazer em cima dele, faz o seu, só tira esse cálculo aí de dentro do main. A gente vai precisar fazer a função recursiva, tá certinho, só tira o cálculo de dentro do main, põe ele numa função. Continuando aqui, eu vou declarar uma variávelzinha soma aqui, ó. Soma, ó, a questão que muito caiu na avaliação da semana passada. A inicialização da variável soma aqui, ela é opcional ou ela é obrigatória? O Emanuel com certeza vai acertar essa, porque o Emanuel até abriu o recurso da outra avaliação achando que era opcional. Boa, é obrigatório, Emanuel. Por quê? Porque nem todo sistema operacional inicializa a variável, e eu não posso correr esse risco. Cícero levantou a mão, pode perguntar, Cícero, fica à vontade. Se não há dúvidas, então olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui soma antecessores e vou botar bem aqui, ó, soma antecessores. Eu estou fazendo devagarzinho porque eu quero que todo mundo faça junto comigo, ó. E vou tirar a variável num 1, num 2 ali. Não vamos precisar mais da num 2, porque esse exercício agora é outro, ó. Então, por favor, ranquem aí para mim, essa num 2, a soma dos antecessores Então, por favor, façam esse testezinho aí. Ah, faltou eu dizer o de dado aqui, né? Int, ó. Int soma. O que eu tinha esquecido ali de declarar o tipo. O bom do erro de sintaxe é isso, né, gente? O erro de sintaxe, ele aponta e coloca na linha ali, ó. Ainda fala para você, tá faltando alguma coisa aqui. Então, olha só. Eu estou fazendo devagar porque eu quero que me acompanhem, porque esse programa vai ficar bem diferente. Então, por favor, todo mundo fazendo junto comigo aí, ó. Olha o que nós vamos fazer. Aquele exemplo do número 4, só para a gente ver se está funcionando, tá? Aí a Mili comentou que é igual a função fatorial. Exatamente. Só que a função fatorial é a multiplicação, exatamente, a Mili. Isso seria um fatorial só que para soma. Exatamente. Fatorial é a multiplicação. Então, olha lá, vou botar o valor 4. Vamos ver se vai dar o resultado 10. Tem que dar o resultado 10, ó. Olha lá, 100%, ó. Porque o 4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Olha que beleza, ó. Até aqui, todo mundo igual a mim, eu só vou avançar quando tiver todo mundo igual, acompanhando. Agora que a gente vai começar a nossa aula mesmo. Agora que a gente vai pegar e vai fazer funções recursivas. Todo mundo tranquilo, todo mundo me acompanhando. Agora que a gente vai dar um passo maior. Agora a gente vai fazer a função chamando ela mesma. Tá? Então, ó, o Caio deu autorização ali, podemos continuar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Se alguém aí tiver para trás, por favor, avisa. Pode me mandar no privado. Se alguém não sabe como é que manda uma mensagem no privado, me fala que eu explico. Aí eu leio. Quando for no privado, eu não cito o nome da pessoa. Eu só leio o que escreveu. Pode mandar, que aí eu pauso, volto. Mas olha só o que a gente vai fazer agora. Eu vou deixar essa função do jeito que ela está aqui, para a gente comparar depois. E vou pedir para... Vamos mudar só o nome dela. Função antecessores
normal, ó, coloquem assim, ó, normal, porque a gente vai fazer uma outra agora recursiva, tá? Vou até chamar ela aqui, ó, função soma antecessores normal. Tá? Deixa ela aqui e vou agora criar uma outra aqui fora, ó, vou criar uma outra aqui embaixo, ó. Vamos criar uma outra aqui, chamada float soma antecessores recursiva. Olha que legal, recursiva. Ela também vai receber o inteiro, que é o valor. Ela também vai receber um inteiro, que é o valor. Só que ela vai fazer outra coisa aqui, ó. Então, olha que interessante. A principal característica de uma função recursiva. O que é uma função recursiva? Como o próprio nome diz, ela chama a si própria. Ela é recursiva, ela chama ela mesma até que uma condição de parada seja atendida. Então, a coisa mais importante de uma função recursiva é a condição de parada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a condição de parada dela. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Como eu vou percorrer do valor... Imagine, naquele exemplo, eu dei o valor 4 lá. O usuário informou o valor 4. Então, o que ele faz? Ele vai fazer 4 mais 3 mais 2 mais 1. E aí ele vai dar como resultado, nesse caso, o valor 10. Então, a condição de parada nesse caso aqui é quando eu chegar onde? Quando eu chegar no 1, ó. Então, se o usuário passar o valor 5, por exemplo, ó, se o usuário passar o valor 5, ele vai fazer 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. O resultado vai dar 15. Então, a condição de parada é o valor 1, ó. Então, o que eu vou botar aqui? A condição de parada, ó. Se valor for igual a 1, se o valor for igual a 1, então eu vou colocar alguma coisa aqui, ó. Condição de parada. Se não, aí eu vou botar aqui, ó, a chamada recursiva. Olha que legal. Eu vou tirar esses comentários aqui, tá, gente? Enquanto eu estou deixando só para a gente ter uma ideia. Então, olha só que legal. A condição de parada da minha função vai ser... Qual vai ser a minha condição de parada? Quem é que pode me responder aí? Qual vai ser a minha condição de parada? Nesse nosso exemplo aqui. A gente tem que parar quando acontecer o quê? Quem lembra? Quem lembra qual é a condição de parada? Até marcado aqui, ó. É o número 1, exatamente. Ó. O Ian falou aí, ó, igual a 1. O Rubens também, número 1. Ou seja, olha o que vocês vão colocar aqui para mim, ó. Se esse valor aqui for igual a 1, então a gente sai fora. A gente vai dar um return, vai dar um retorno do valor 1 ou da própria variável valor, a gente retorna o 1. No caso aqui, eu vou retornar o 1, ó. E aí, beleza, ó. Retorno o 1. Se não, olha que legal, agora que vem a beleza do negócio. Eu vou chamar o quê? Eu vou chamar a mim mesma, ó. Vou chamar soma antecessores
recursiva. Olha que legal, eu chamei a mim mesmo. Passando o quê? Passando para a função o valor menos 1. Ah, mas aqui eu tenho que fazer outra coisa aqui, ó. Eu tenho que somar. Aqui eu tenho que fazer uma outra coisa interessante aqui. Quem pode me dizer o que está faltando aqui nesse código? E bem aqui nessa linha 15, ó. E me dizer o que está faltando aqui. Está faltando uma coisa fundamental. E se eu retornar somente 1, não, eu vou chamar aqui, ó, valor mais valor. Esse nosso exercício ele pede para somar, né? Ó, como ele pede para somar, eu estava botando ali subtração. Olha só que legal. Então, se eu passo o valor 5 para a função, se eu passar o valor 5, ele vai chegar aqui ao 5. 5 é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele chama a função passando, ele chama a si mesmo passando o valor valor menos 1, né? Porque aí eu vou passar agora o 4. E aí cai ali na função, ela chama de novo o valor 4. Aí, valor 4 é igual a 1? Não é. Então, o que ele faz? Ele chama... Vou passar aqui menos, fazer um teste. Estou fazendo um chinesinho aqui na cabeça. Ele chama o antecessor recursivo, passando agora o valor 3. E 4 menos 1 dá 3. Aí o 3 aqui. 3 é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Ele chama valor... ele chama valor menos 1. E aí, dessa forma, ele vai ter aqui vai passar o 2. Aí o 2 aqui. 2 é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Ele chama soma passando o valor menos 1. 2 menos 1 dá 1. Vai cair o 1 aqui. Aí, o valor é igual a 1? Se for igual a 1, então, então o que está faltando aqui, já viu o que está faltando. Quem é que pode me dizer o que está faltando aqui, ó, nesse código para a gente fechar esse... O Ian falou que já rodou o dele, ótimo, show de bola. Aí a Meli, a soma... Opa, o que eu fiz aqui? Ctrl Z. A soma que é feita em que linha? Exatamente, está faltando a soma, exatamente. Agora, em que momento exatamente está faltando a soma? Essa é a única coisa que está faltando. Ó, o Ian disse que o dele já rodou. A única coisa que está faltando para a gente... Tá faltando uma coisinha aqui na linha 17. Aí a Mili também já tá no caminho. Quem pode me dizer? Tá faltando uma bobeirinha de nada. Contém valor menos 1? Oi, professor. Oi, pode falar. Seria valor, recebe... E tá no caminho, quase isso. Tá no caminho. Tá faltando só eu fazer a soma aqui, ó. Porque o que acontece? Se não for, eu tenho que passar aqui dentro, eu tenho que passar
o valor que eu estou utilizando para fazer a soma, mais a variável que eu estou controlando. O Domingos falou, valor 20, valor menos 1. Está quase no caminho. Pô, porque do jeito que está aqui, ó, se eu rodar, ele vai apresentar um problema. Olha só. Faltou só o ponto e vírgula aqui. Ó. Olha só o que acontece. Ó. Se eu botar, por exemplo, o valor 5, olha o que vai acontecer aqui. Ó. 5. Olha que legal o que está acontecendo aqui. Ó. O que ele fez? Quando ele chegou, como a nossa condição de parada é o 1, o que ele fez? Ele entrou aqui com o valor 5. 5 é igual a 1? Não é, porque a nossa condição de parada é ele chegar no valor 1. Então, ele foi lá e chamou soma antecessora, soma recursiva, valor igual a 1. E aí, aqui está faltando uma coisinha só para a gente fechar isso aqui, porque do jeito que ele está aqui, ó, primeiro ele rodou aquela função antiga, função normal. Se eu mandar rodar a função nova, vocês vão ver uma coisa aqui. Vou até copiar essa linha aqui, ó. A soma dos antecessores normal, e a soma dos antecessores recursiva. E vou chamar aqui recursiva. A gente vai ver que ele vai ter um erro, ó. Aí eu quero justamente que vocês me digam o que eu preciso fazer aqui. Olha lá, ó. Vou rodar. Primeiro ele vai mostrar o 15, que é o valor normal. E, faltou pular uma linha ali, ó. Deixa eu pular uma linhazinha aqui. Vocês já viram que ele está dando o erro ali, né? Bom, ó, vou pular uma linha aqui, barra N, e outra linha aqui, ó. Por que ele está imprimindo 1? E o que eu preciso fazer para ele... Ó, você vai ver que na função que ele chama normal, ele imprime o 15, e na função que ele está chamando recursiva, ele está imprimindo 1. Ó, sim. Por que na função que ele está chamando recursiva, ele está imprimindo 1? A resposta está ali na linha 17, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Observe que a gente chamou a função, ela foi chamando a si mesma, passando o valor final. Quando chegou o valor 1 aqui, ela retornou 1 e exibiu 1. Está faltando uma coisinha para eu colocar bem aqui na frente, ó. Quem pode me dizer o que é? O e-comercial, o Ian está comentando. O e-comercial, não, está faltando uma bobeirinha de nada aqui. Eu posso fazer de duas formas. Primeiro eu vou fazer declarando uma variável ali, depois eu tiro a variável, tá? Mas antes eu quero perguntar para vocês, o que está faltando? Porque, ó, tá vendo que ele está dando errado? Ele está retornando 1. É uma coisa óbvia. Por que ele está retornando 1? Porque a gente deu um return do 1 aqui, ó. Ó, o Caio matou a charada. Está faltando a soma, ó. Em que momento ele vai fazer a soma? Ele vai fazer a soma justamente aqui dentro da função recursiva. Ó. Então, se for else, se for um else aqui, a gente pode botar, por exemplo, eu posso colocar o seguinte, ó. Eu posso declarar uma outra variável aqui, agora, e fazer o cálculo da soma em cima dela. Poderia ter uma soma minúscula aqui. E aí a soma, por exemplo, ela poderia receber a variável valor mais a soma recursiva de valor menos 1. Poderia fazer isso daqui, ó. Essa é uma das operações. Aí eu abro aqui, ó. Tem vários jeitos de fazer. Vou fazer desse jeito primeiro, ó. É justamente o que o Caio comentou ali, ó. E aí eu dou um return o quê? De soma.
Posso fazer assim, essa é uma das formas. Eu preciso declarar a variável aqui, né? Antes só. Vou declarar ela bem aqui, ó. Soma int, né? Int soma. Vou declarar aqui uma variável int soma. E aí, olha só que legal. Ela recebe o valor que eu recebi, que chegou no parâmetro. Pode colocar return, valor mais soma antecessor? Pode colocar também, Emília. E aí, olha só, inclusive eu vou chegar desse jeito, tá? Aí a Emília já está um passo lá na frente. Porque aí a minha ideia é a gente abrir mão de variável aqui. Mas olha só que legal. Se o valor for igual a 1, retorna 1 mesmo. Se não, a soma, ela recebe o valor que eu recebi aqui, ó, mas olha que eu chamando a mim mesmo, olha que legal. Eu chamando a mim mesmo, ó. Passando o quê? Passando o valor menos 1. E aí eu vou dar um retorno de soma. Vamos ver se só desse jeito aqui ele já vai funcionar. Eu vou compilar aqui agora. Vou rodar. Olha lá, ó. Vou botar o mesmo valor 5. Olha lá que legal o que aconteceu. A soma usando a função normal. Vou até botar aqui, tirar um espaço para caber tudo numa página só. Vou diminuir a fonte, só um minutinho. Ferramentas, opções do editor. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha fonte para caber tudo aqui. Vou ver se... beleza, show. Então agora cabe tudo aqui na tela. Olha que legal que ficou, ó. Gostaria que vocês deixassem o código de vocês igual ao meu, para a gente analisar agora o que a gente está fazendo aqui. Então, o que nós temos aqui na tela agora? Eu tenho a função normal lá em cima, float, soma antecessores normal, e que tem um for percorrendo lá dentro. E aí retorna o valor de soma, que é essa que a gente está chamando aqui na linha 28. Agora, a que a gente está somando na linha 29, olha o que ela faz. Ela chega aqui na linha 13, recebeu o valor 5. Aí eu faço assim, ó, esse valor que eu recebi, esse 5, é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Eu faço a soma, ó. Eu vou receber o valor que eu tenho, mais o quê? Aí eu chamo a mim mesma, ó que legal. Passando eu menos 1, olha que legal. Passando o valor menos 1. E aí ela fica... agora eu passei o 4. Caiu o 4 aqui, ó. Na linha 13. Agora aqui é uma outra instância do método na memória, tá? Ele cria uma outra. Aí chegou o valor 4. 4 é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Soma recebe 4 mais... Aí eu chamo de novo a mim mesma. Passando agora 4 menos 1. Aí ele abre outra instância da função na memória, soma antecessores recursiva, recebendo o valor 3. Aí ele pergunta aqui na linha 15. 3 é igual a 1? Não. Então, o que ele faz? Soma recebe 3 mais... Aí eu chamo a mim mesmo, passando agora 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. E aí, o que ele faz? Vai lá, abre uma outra instância da função na memória. Observe que ele já empilhou 4 instâncias aqui na memória. Por isso, essa disciplina vem depois essa avaliação sobre recursividade, vem depois de filas e pilhas. Por quê? Porque ele está empilhando isso aqui na memória. E aí, olha que interessante. Eu passo agora o valor 2, aí eu abro uma outra instância de soma antecessores recursiva, recebendo 2. Aí ele pergunta na linha 15. 2 é igual a 1? Não. Então ele vai para a linha 17.
Aí ele faz o quê? Soma, recebe 2 mais, aí eu chamo a mim mesmo agora, passando 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Quando ele chega na quinta instância da função na memória, o valor vale 1, ó. Aí ele chega na linha 15 e pergunta, se valor for igual a 1, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele retorna 1. Quando ele retorna 1, aquela função anterior, aqui, ó, retornou 1 mais 2. Ela vem desempilhando na memória. Aí vem 1 mais 2, depois 2 mais 3, depois 3 mais 4, depois 4 mais 5. E aí ele tira todas as instâncias da memória e retorna o valor. Por isso que ele deu aqui o valor 15. Olha que legal. Aí, alguém pode perguntar, que eu tenho certeza que alguém está com essa questão na cabeça, assim, ó. Só vai me dizer quem é que está com essa questão na cabeça. Vai me dizer assim, professor, qual é a vantagem de eu usar essa função recursiva se aqui em cima eu tinha a função de uma forma muito mais simples e resolvia perfeitamente? Para que diabos eu vou utilizar essa função recursiva? Quem é que estava com essa pergunta na cabeça aí? Ou ninguém parou para perguntar isso? Ninguém parou para perguntar isso? É uma pergunta que eu fiz na mesma hora, lá em 1994. Falei assim, professor, mas por que cargas d'água eu vou usar uma função recursiva se eu posso resolver lá daquela forma com for normal? Inclusive, o código fica até mais fácil de ler. Alguém consegue me responder essa pergunta? Por que o professor Wilson está utilizando a aula do dia 14 de outubro de 2020? Nós estávamos em plena pandemia, a vacina para a Covid-19 ainda não havia chegado, e aí a gente estava cada um em casa e o professor Wilson explicando sobre isso. Por que ele parou uma aula para falar sobre funções recursivas, se eu consigo resolver esse problema aí, lá na linha 6 até a linha 11, sem usar recursividade, de uma forma mais simples, sem dor de cabeça? Por que então eu preciso disso? Por que será que o professor Wilson está falando isso? Alguém consegue me dizer qual é a resposta? Por que a gente precisa aqui no nosso curso de estrutura de dados do bacharelado em sistemas de informação, por que a gente precisa conhecer isso? Para a gente entender como funciona o processo? Não, vou mostrar uma imagem aqui, ó. Vou dar um exemplo de coisas que são impossíveis a gente resolver se não for com o uso de recursividade. Um exemplo mais comum é rotas Google Maps. Quem já usou o Google Maps para perguntar assim, qual é o caminho que eu vou usar para chegar em tal lugar? Alguém já parou para se perguntar como é que os algoritmos resolvem isso daqui, ó? O que vocês estão vendo aqui na frente é uma tela qualquer que eu entrei agora na internet, peguei, que é um algoritmo de rotas. Olha que interessante. Como é que um algoritmo de rotas ele consegue chegar para você e falar assim, olha, se você for pelo caminho A, você vai levar tanto tempo, se você for pelo caminho B, você vai levar tanto tempo, ou se você for pelo caminho C, você vai demorar muito, por exemplo. Alguém já parou para se perguntar como é que os algoritmos de rota fazem isso? Ele faz isso de uma forma bem simples. Vocês sabem que tem bastante opções, né? Eu poderia ter bastante opções para chegar de uma rota A para uma rota B. Mas como é que ele sabe qual é a mais rápida? Como é que ele sabe, por exemplo, que essa aqui vai levar 12 minutos? Por quê? Porque ele testa todas as possibilidades. Ué, professor, e como é que ele testa todas as possibilidades? É uma função que chama ela mesma.
você só consegue resolver esse tipo de problema aqui com recursividade. Por quê? Porque observem que eu tenho milhões de possibilidades. Ó. Eu poderia ir pela rua 1, pela rua 2, pela rua 3. Eu poderia pegar o viaduto, eu poderia pegar a rota por outra via. Eu tenho todas. Então, como eu tenho muitas opções, o que o algoritmo faz? Ele entra numa rua e aí ele testa assim, enquanto eu posso ir reto, continue. Se não puder mais ir reto, aí se eu puder virar à direita, eu viro à direita. Se não, se eu puder virar à esquerda, eu viro à esquerda. Aí o que ele faz? Quando ele chega num lugar que ele não pode mais seguir adiante, ele chama a si mesmo novamente. E aí, daquele ponto em diante, ele testa todas as próximas rotas. Quando ele chega lá na outra ponta, ele testa todas as próximas rotas, chamando a si mesmo. Então, é uma função que vai chamando a si própria para ele conseguir sair de uma situação. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se eu tivesse que escrever um algoritmo, por exemplo, para sair de um labirinto. Então, para escrever um algoritmo para sair de um labirinto, é assim que eu faria. Só que aqui, por exemplo, você está vendo o algoritmo de cima, né? O labirinto de cima. Então, fica fácil você identificar, eu posso ir por aqui, se eu for por aqui, não, vou chegar num lugar que não tem saída. Como é que ele faz quando ele chega num lugar que ele não tem saída? Ele volta para o último ponto que tinha a saída e chama a função de novo, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Ele volta e chama a função novamente, ó. Então, quando ele vai fazendo isso, ele vai empilhando na memória essas funções. E aí, o que ele faz? No caso desses algoritmos aqui, no caso desses algoritmos, como ele fez todas as rotas possíveis, e aí a gente está falando de um algoritmo racional extremamente veloz, ele consegue testar todas as rotas possíveis em 1 milésimo de segundo. Só que em cada teste que ele faz, ele guarda o tempo que ele levaria. E aí ele chega lá para você e mostra, ó, se você for por esse caminho, você vai mais rápido. Ou se você for por esse caminho, você vai gastar menos combustível, porque ela é uma rota que você vai andar menos. Você pode demorar mais, mas você vai andar menos, conforme a configuração do software. Então, olha a importância de recursividade. Só tem um jeito da gente resolver algoritmos de romaneio, algoritmos de transporte, que é por meio de recursividade. Os algoritmos de transporte são assim. Então, eu entro aqui, por exemplo, ó, Maps. Eu entro aqui, Maps. Eu tô aqui agora, eu tô aqui em casa agora. Eu moro bem aqui, ó. Então, eu quero fazer as rotas do meu local até o aeroporto, ó, Aeroporto Internacional, Aeroporto Juscelino Kubitschek. Ó, que é o Aeroporto Internacional de Brasília. Quando eu clico aqui, olha só, em menos de 1 segundo, ele me deu a rota mais rápida, ó. E eu tenho outras alternativas aqui, ó, eu tenho outras opções. Agora, vou piorar a situação, ó. Se eu coloco para ir, por exemplo, de bike, ó, ele demora um pouco mais, porque as possibilidades são muitas outras, ó, a pé. Então, o que acontece? Para ir a pé, daqui de casa para o aeroporto, eu vou levar 2 horas e 56 minutos. Para ir daqui de casa para a rodoviária de Brasília. Então, olha só, da rodoviária de Parnaíba, pronto, rodoviária de Parnaíba, no Piauí, ó. Olha lá, ele medindo todas as possibilidades possíveis. Eu vou levar 378 horas para ir a pé, daqui para a rodoviária. Tá vendo? Dá para, quando pergunta, né? Dá para ir a pé daqui para o Piauí? Dá, ué. Dá para ir a pé para qualquer lugar. Então, como é que ele faz essa rota aqui? Ele faz essa rota justamente
testando todas as possibilidades. Olha, nesse caso aqui, por exemplo, para eu ir de carro de Brasília para o Piauí, ele já me deu aqui, ó, eu tenho essa rota A, que eu vou levar 27 horas, essa rota B, que eu vou levar 32 horas, e essa outra rota C, que eu também vou levar 32 horas. Como é que ele fez isso? Ele fez isso por meio de recursividade. Ele foi chamando a função a si mesmo e testando todas as possibilidades. Aí, se eu for por essa rotina aqui, e se eu for por esse caminho, e se eu descer nesse viaduto aqui, e se eu pegar esse cruzamento? Aí ele testa todas as possibilidades até chegar no 1. No caso, por exemplo, ali, onde é que é o 1? Parnaíba, lá, a rodoviária de Parnaíba. No dia que ele chega, ele retorna o valor e guarda esse trajeto. Ah, eu vou levar 27 horas. Aí ele vai e testa outro. Testa todas as possibilidades. Dessa forma, ele me apresenta aqui as 3 possibilidades, ó. Que foram as 3 mais interessantes. O algoritmo tem isso configurado. Ele deve ter testado aqui mais de 1 milhão delas, mas ele pensou assim, as outras não vale a pena. E basta mostrar 3 para o usuário, as 3 menores, que ele já alcança o objetivo dele. Então, é um exemplo de utilização de recursividade. Olha que legal. Eu fiz o mesmo programa usando as funções sem recursividade e a função com recursividade. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem durante essa semana para a gente testar na aula que vem? Eu vou botar esse código para vocês lá no Blackboard. Se bem que a maioria de vocês tem ele aí, né? A gente fez junto. Então não vai ser necessário. Mas o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês, durante essa semana, criarem para mim um algoritmo de exponencial. Ó, exponencial. O cálculo da exponencial é o seguinte. Ele funciona da seguinte forma. Ele funciona assim, ó. Eu tenho um valor aqui, por exemplo. Olha como é que funciona o cálculo da exponencial. Por exemplo, 2 elevado a 3 é igual ao quê? 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Olha que legal, ó. E quanto que dá isso? Dá igual a 8. Perceberam que eu tenho aqui, ó, algo que eu posso repetir? Vou até botar de vermelhinho aqui, ó. Algo que eu posso repetir, ó. Então, se eu posso repetir, é passível de recursividade. O que eu vou pedir para vocês fazerem durante a semana? Fazerem para mim um exercício e me enviar no e-mail, enviar no professor@wilsonamaral, professor@wilsonamaral.com.br, que é o quê? É para fazer o programa da exponencial. E aí eu gostaria que vocês fizessem das duas formas. Fizessem o programa utilizando função sem ser recursiva. Pode até criar uma função chamada assim, ó, exponencial normal, e cria uma outra chamada exponencial recursiva. E aí o usuário vai colocar a base, ele vai apresentar a base, você vai pedir para ele a base, informe a base, que nesse caso aqui seria 2, tá? Ó, a base. Depois, informe o expoente. Informe o expoente, que nesse exemplo aqui seria o 3. E aí a função vai chamando ela mesma, e no final ela vai entregar para o usuário o resultado da base elevado ao expoente. Só que eu gostaria que vocês fizessem essa função normal
e fizesse a função recursiva. Quem vai fazer? Só para eu ter uma ideia. Quem vai me mandar aí? Coloca assim, eu, só para eu saber quem vai fazer esse exercício e vai me mandar. Ó, o Emílio, o Domingos, o Cícero, show de bola. O Caio. Então, ó, por favor, mande. Professor, vale ponto? Não, gente. É só para a gente praticar, porque se você tiver dúvida, eu vou te esclarecer durante a semana pelo e-mail. E aí, o que acontece? Chega na semana que vem, a gente tira essa dúvida, faz mais um exercício, resolve algumas questões de prova e fica prontinho para avaliação lá no dia... Daqui a 2 semanas, né? A nossa avaliação desse conteúdo vai ser aqui, ó, no dia 28, ó. Então, na semana que vem, a gente resolve esse exercício da exponencial, faz umas questões de prova e avalia no dia 28, valendo mais um ponto, e assim a gente fecha a 4ª avaliação. Tudo bem, meus amigos? O Cícero pediu para botar o código aí no Blackboard, então eu vou colocar o código lá no Blackboard. Vou pegar aqui, ó. Arquivo, salvar como. Vou colocar lá no Blackboard como função recursiva, tá? Exemplo de função recursiva. Botando aqui no Blackboard para gente. E aí, façam esse exercício, não deixem de fazer. Vou botar aqui, ó, arquivo. Então, vou botar aqui, ó, código, fonte, tá? Em linguagem C, implementação de recursividade, ó. Tudo bem? Vou botar aqui esse código. O nome dele é função recursiva. Função recursiva. Está aqui. Vou deixar ele junto do vídeo da nossa aula. Então tá lá, tá aqui no Blackboard. Façam esse exercício, por favor. Ó, código fonte linguagem C, implementação de recursividade. Vou deixar ele aqui bem do ladinho da nossa aula de hoje, ó. Avaliação 4. Amanhã eu publico para vocês o vídeo dessa aula. E não deixem de fazer esse exercício. Quem fizer esse exercício, eu tenho certeza absoluta que gabarita a avaliação da semana que vem. Certeza absoluta. Combinado, meus amigos? Alguma dúvida? Juan, 100%. Ian Felipe, beleza. Então tá jóia, então, amigos. Não deixem de fazer esse exercício. Enviem para mim durante a semana. Quem tiver dúvidas, pode perguntar. Manda o código do jeito que tá, que eu vou corrigir, te devolvo. E na semana que vem, então, a gente analisa esse exercício e fecha o assunto para a gente avaliar daqui a 2 semanas. Agradeço pela presença, como eu já fiz chamada no primeiro horário, agradeço a presença de vocês e a gente se encontra, então, na semana que vem. Muito obrigado pela presença. Até semana que vem.